Olá, meus amores, sejam bem-vindos. Terça-feira, vamos de terça-feira da pessoa amada. Escolha uma das duas opções, obsidiana negra ou pedra olho de tigre. Já curta, comenta, compartilhe o vídeo, hype esse vídeo. Se você ainda não for inscrita, te convido a se inscrever para uma leitura particular, voltada somente para a sua energia. O número está aqui acima. É o DDD 21, número 986154945. Você pode estar chamando hoje mesmo, na terça-feira, que eu estou fazendo leituras particulares para vocês. Vamos de mantra? Repita comigo, nessa terça-feira, eu caminho sobre a luz divina. A prosperidade flui até a mim com naturalidade. O amor habita em meus gestos, palavras e escolhas. A bênção cobre a minha vida e tudo que eu toco. A minha mente é foco, o meu coração é paz, a minha alma é iluminada e guiada. Assim é, assim se faz, assim se manifesta. Escreva aí no campo dos comentários. Assim é, assim se faz, assim se manifesta. Queridos, peço nesse momento licença para entrar no campo espiritual de cada um de vocês. Vou utilizar tarô, baralho cigano, oráculos. Como primeira referência, obsidiana negra, pontinha da pedra negra. Vamos ver sobre energia dele ou dela, campo mental dessa pessoa. Vamos deixar o tarô dos gatinhos para daqui a pouco. Se concentre, respire fundo. Pense que você está numa consulta particular. Pense que você está de frente para mim, aqui, diante de mim, nessa mesa. Optiaskin Esmeralda, por favor, minha cigana, não me desampare para o consulente que veio procurar respostas. Como que está a mente, o coração, a cabeça, o mental, o campo mental da pessoa amada, de quem se conectou com obsidiana. A energia do forasteiro. Peço mais uma para campo mental. Com a energia do adiamento. Tem um atraso aqui. Tem alguma coisa que está sendo deixada para depois. Mas eu vejo olha a mente. Mas eu vejo que essa pessoa não está satisfeita. Parece que eu sinto aqui planos frustrados, sabe? Uma pessoa que sabe que poderia ter alcançado algumas metas, não alcançou, não produziu, não fez, não aconteceu. Ela pode estar se cobrando sim, mas existe aqui uma necessidade dela de manter uma certa compostura, por isso ela fala assim, deixei pra lá. A mente está em desequilíbrio, olha, tá vendo? São no fundo do deck. O forasteiro é um 5 de ouros, que é a energia da escassez, enquanto que a energia do adiamento é a energia do 4 de espadas, que é a energia de alguém que precisa se recuperar de algum tipo de abalo. Então eu estou vendo aqui que essa pessoa teve uma perda. Foi a luta e teve baixas. Mas isso ela está tentando dizer que não teve. Está tentando dizer que não aconteceu nada. Posso tentar outra vez? Óbvio que ela pode tentar quantas vezes ela quiser. Mas existe aqui eu vejo essa pessoa abalada.
mentalmente porque ela está frustrada. Ok, campo material, a não materialidade, certo? Campo material. Veio a energia da mente, veio a energia da confiança. De uma certa forma, eu tô vendo uma pessoa que tem fé, né? Que tem fé que dias melhores virão. Ela pode estar muito nervosa, mas ela pode estar sendo acalmada por alguém ou por uma estrutura mesmo de fé aqui, por um mentor. Porque essa carta da confiança vem como um suporte. A não materialidade também, mas no campo material veio a não materialidade com a mente. Significa simplesmente que o que essa pessoa está produzindo hoje, ela não pode contar, porque ela teve baixas, ela teve perdas. O que resta é ela confiar que dias melhores virão, por isso que tem a energia do adiamento. A energia do adiamento também vem falar aqui que no campo mental, parece que essa pessoa entende que ela precisa relaxar um pouco, tirar umas férias, sabe? Descansar um pouco de um problemaço que ela tá tendo aqui no campo financeiro, no campo profissional, problema de dívidas. Mas isso agora não pode ser foco para essa pessoa, porque o mais importante para ela precisa, para todos nós, né, gente, é a nossa sanidade mental, nosso equilíbrio mental. E parece que, de certa forma, por essa pessoa ter tido problemas com dívidas, problemas dentro do campo profissional, dentro do campo material, ela teve aqui algum tipo de descontrole. É assim que fala, né? Algum tipo de crise, abalo no campo emocional e mental. E eu vejo aqui um amparo, uma rede de apoio, dizendo, confortando essa pessoa e dizendo para essa pessoa que dias melhores virão. E sim, dias melhores virão. Ela não pode se deixar influenciar pelo momento atual, porque o momento atual não é um retrato do que ela estava vibrando. Ela precisa vibrar mais alto, vibrar melhor. Ok. E aí? Clarifica para mim. Energia do Osho, ele pega lá na veia, né? Profundíssimo. É um 5 de espadas. Olha, gente, dizer que essa pessoa tá feliz, satisfeita, contente, ela não tá. Não vai ter ninguém que vai chegar para essa pessoa e vai convencer essa pessoa, que ela tá bem, porque ela tá olhando no entorno dela e ela se compara muito, ela é muito competitiva. Enfim, é um dia aqui para ela olhar até mesmo para ela antes. Ela tá vendo as pessoas alegres e ela tá lembrando que o ano passado, nessa mesma data, dia 23 de dezembro, talvez ela estivesse comemorando algo, talvez ela estivesse com bons resultados. Eu tô falando com pessoas aqui que infelizmente não alcançou a meta ou as metas para o ano dela e pode nem estar se comparando só com os outros, não. Pode também estar se comparando com ela no passado. Ela, Natal passado, dia 23 do ano passado, ela estava em festa, ela estava celebrando, e agora ela está como? Ela está numa crise aqui. E tem, óbvio, que graças à espiritualidade de luz, tem almas amigas dizendo nem tudo é o material, nem tudo é o material. Tá? Porque essa energia aqui do Hierofante vem dizendo isso para essa pessoa, não só aterrando essa pessoa, mas também colocando essa pessoa para entender sobre
que um dia a gente perde, um dia a gente ganha, e é assim, né? Não importa se é Natal, se é Ano Novo, se é Carnaval, se é... Não importa a data. A gente colhe aquilo que a gente plantou. E talvez ela não tenha feito... Talvez não, com certeza ela não fez um bom plantio. Eu vou beber um pouquinho de água e eu já vou clarificar, tá bom, pessoal? Licença rapidinho. Eu senti aqui uma tontura. Eu tava bem. Tava bem. Até o tripé, vocês viram que deu uma balançadinha também. Pode ser que essa pessoa, no dia de hoje, ela fique um pouco assim. Não sei se porque também ela tá mal-humoradinha, né? Mas ela pode vir a estar com mal-estar. Então, música alta vai abalar ela. Ela quer ficar num lugar quietinha, sozinha. Não quer conversar com ninguém, não. Apesar de não ter saído ali a energia do eremita, nem nada, eu sinto muito isso. Sinto que é uma pessoa que está contando aqui os caquinhos dela. Felizmente, é ruim falar isso, né? Mas é contando os caquinhos. O forasteiro, cigana. Vamos pegar aqui do topo. O forasteiro. Olha, a imperatriz. Tem uma coisa aqui. Olha que carta linda. Tem uma coisa aqui dessa pessoa entender que ela tem muito potencial e que ela já materializou, já manifestou muitas coisas boas, mas sendo que agora parece que não é a vez dela. Por que veio a imperatriz aqui junto com esse forasteiro? Poxa, para alguns aqui, infelizmente eu preciso falar isso. Tem uma pessoa aqui, 7 de espadas, que tá com algum problema com filho ou com netos, sabe? Distância do filho, distante dos netos. Vejo muita figura da criança aqui. Essa carta da imperatriz também tá falando sobre a riqueza interior que existe nessa pessoa. Então é uma pessoa criativa, fértil. Ela está passando por um momento difícil. Por isso mesmo que a gente se compadece, né? Porque não é uma pessoa ruim em essência. Tá passando por uma colheita ruim, porque muito provavelmente fez alguns acordos aí errados. Rainha de Ouros, o adiamento. Eu tô vendo essa pessoa recebendo ajuda de mulheres, uma ajuda muito importante, sabe? Uma ajuda que vai fazer ele ou ela se fortalecer. A partir de agora, tá vindo muito forte isso nas últimas leituras do divino feminino sendo exaltado, sabe? Da pessoa amada exaltando o divino feminino de alguma forma, entendendo o potencial das mulheres e do seu próprio feminino dentro da sua vida. Mais uma, cigana. Terça-feira, dia 23, a morte. Tem um desligamento aqui. Tem um desligamento, tem um fim de um ciclo muito importante. Mas antes, repare, tem um fim e tem um novo início. A gente está aqui entre o fim e o novo início, tem um tempo.
É esse tempo de descanso, é esse tempo de preparação, é esse tempo de restauração. Então eu estou vendo essa pessoa sendo restaurada. E muito dessa restauração dela, do ser dela, tá passando aqui pelas mãos cuidadoras, pelas mãos generosas, abençoadas de mulheres, mulheres da família, mulheres que trabalham com ele ou com ela, mentoras, energias femininas, o feminino integrando essa pessoa. E ela entendendo a importância do feminino, de cuidar do feminino, de exaltar o feminino. A Imperatriz com a Rainha de Ouros, Carta da Morte, clarifica para mim, por gentileza. Cavaleiro de Copas. Interessante, porque eu tô vendo aqui a vida sendo gentil com essa pessoa. Que lindo, né, gente? Bonita. 6 de paus. A vida sendo gentil com essa pessoa. As pessoas... eu vejo que essa pessoa, ela pensou hoje que fosse ser um dia desagradabilíssimo, que fosse ser um dia onde ele realmente tivesse que passassem muito longe de tudo e de todos, mas eu vejo as pessoas se aproximando, sabe assim, a festa se aproximando dele. E isso aqui não quer dizer que essa pessoa ou que alguém, né, ou que muitas pessoas vão se aproximar dele ou dela. Isso aqui pode ser energia, ó, Rainha de Copas com esse 6 de paus. Isso aqui pode ser uma energia da mentoria desse ser, para não deixar ele triste, para não deixar ele desestimulado, para não deixar ele desamparado. Ninguém fica desamparado. Ninguém está desamparado. Cavaleiro de Ouros, Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas veio aqui no momento que essa pessoa mais precisava. Olha, óbvio que para alguns aqui eu vejo a energia de uma taça de vinho ou mais. Para muitos aqui essa pessoa deve evitar álcool, deve passar longe de qualquer tipo de vício. Mas que ela tá com a mente muito atormentada mesmo. Mas eu não vejo isso aqui como uma coisa negativa, não. Pelo contrário, vejo um amigo, uma amiga, uma pessoa boa se aproximando dele. Então, se ele estava pensando que estava tudo perdido, nem tudo está perdido. 4 de paus, a celebração, né? A harmonia, a tranquilidade. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É quando ele coloca a cabeça no travesseiro e fala assim, não, olha, eu vou ter as de ouros, eu vou ter novas oportunidades. Basta, o Cavaleiro de Copas vem na energia da reabilitação, basta eu me reabilitar, principalmente mentalmente. Escolher melhor minhas companhias, escolher melhor minhas palavras, escolher melhor minhas atitudes. É uma transformação que está acontecendo, é uma morte, uma ressurreição. Mas é o que eu falei para vocês, entre a questão morreu e renasceu, tem um período, tem 2, 3 dias, sei lá quanto tempo vai precisar. Mas é esse tempo que essa pessoa ela está usando aqui para poder se reerguer. Essa morte saiu bem no meio. Então, não importa o que ela está materializando hoje ou o que ela materializou antes de hoje. O importante é o que ela vai materializar de hoje em diante. Não vejo essa pessoa se importando com o passado dela, mas não mais. Ela já esteve ali num momento de muita retenção. Já tiveram dias, momentos, semanas, meses, anos, que essa pessoa ficou ali segurando mesmo tudo que ela tinha com maior força, mas só que o que ela tinha era areia e saiu tudo das mãos dela, ficou muito pouco.
ela decidiu abrir mão, lavar as mãos, e o resultado é esse aí. O resultado é ela conseguindo ficar em paz, minimamente em paz. Eu vejo essa pessoa entrando aqui numa harmonia, fazendo as pazes com alguém, 4 de paus, com alguém da família, com uma mulher importante, com uma irmã. É uma mulher que tem sangue, o sangue dele, o sangue dele. Vamos ver como ele ou ela está em relação a você. Até se sentir mal, ela se sentiu hoje. Mas quando tem que dar tudo certo, sempre dá tudo certo. E tem que dar tudo certo para a vida dessa pessoa. Tá escrito Maktub, né? Tem que dar tudo certo. As coisas vão melhorar gradativamente. Eu vou perguntar aqui se ela pensou em você hoje, se ela pensou quais foram os pensamentos, os sentimentos e quais serão as próximas atitudes desse ser de luz em relação a você. Peço que você curta, comenta, compartilhe o vídeo. Hype o vídeo, se você ainda não for inscrito e inscrita, te convido a se inscrever, é uma honra ter você por aqui. Gratidão pelo seu axé, gratidão, gratidão, gratidão. Optcha Oriô. Cigana Esmeralda, minha cigana, não me desampare, cigana. Optcha. Para a pessoa que se conectou com Obsidiana Negra, nossa primeira opção aqui na nossa terça-feira da pessoa amada, essa pessoa pensou no consulente que se conectou com pedra e opção de número 1. Essa pessoa pensou no consulente com saudades, ó. 6 de copas. Teve um presente aqui que você já deu a essa pessoa, que ela não esquece, que ela tem com ela. Sei lá, às vezes é uma carta, eu não sei. É uma coisa ou que você deu para ela, ou que ela te deu. Mas aqui fala de alguma coisa física, que essa pessoa, que está em posse dessa pessoa, que faz essa pessoa lembrar de você. Então, pensou sim, o 6 de copas denota a saudade, mostra aqui uma pessoa que pensa, tem lembranças antigas, lembranças de fazer planos com você, planos bons, é uma lembrança boa. Esse 7 de paus aqui, ó, vem muito na energia dessa pessoa entender que, poxa, ela podia ter lutado mais por essa conexão, né? Ela podia ter se colocado mais, enfrentado. Para alguns aqui, essa pessoa ela se arrepende de não ter enfrentado o que ela deveria ter enfrentado. Não sei o que ela tinha que ter enfrentado. Para vocês ficarem bem, para vocês se fortalecerem. Porque já que eu tô vendo um 6 de copas, eu tô vendo uma pessoa que tá afastada de ti. E esse afastamento se dá ela sente, pela falta de força dela, pela falta de coragem dela. 8 de copas, ela sente aqui que ela pode ainda, né, dar as costas para uma situação, te procurar. E te procurar seria uma boa pedida hoje, dia 23. Mas aí ela pensa muito no que ela tem a deixar para trás, o que ela precisa abrir mão. Lembrando que é uma pessoa que está fazendo alguns movimentos de abrir mão, de libertação, e até mesmo alguns movimentos de mesmo se render. A roda da fortuna, gente, que veio aqui. E não só essa pessoa está fazendo esse movimento. O universo
a espiritualidade, as deusas, os deuses estão conspirando a favor de vocês. Você sabia disso? Quando sai a roda da fortuna, nas nossas tiragens, fala assim, que é um empurrão, os ventos de Ansan colaborando para que vocês se reorganizem de uma forma mais justa, mais equilibrada. Vamos ver o que tem no fundo do deck. Olha, a Imperatriz aqui é você. Lembra que tinha aparecido a Imperatriz no dia dessa pessoa? Essa pessoa, ela tá pensando em você já desde um tempão. Desde quando ela estava se sentindo mal lá. Ela pode até ter se sentido mal, não por sua causa, mas porque ela pensa o quanto que ela pode ter sido covarde, né? O quanto que ela pode ter sido fraca para não tentar com mais firmeza ficar com você. Essa pessoa, ela vai te procurar nos próximos dias. A roda da fortuna está aqui trazendo esse movimento de procura. Eu não sei o que essa pessoa tem que deixar para trás. Eu não sei o que essa pessoa tem que enfrentar. 7 de paus. Talvez ela esteja enfrentando demanda espiritual. Mas sei lá. Qualquer coisa que ela esteja tendo que enfrentar, eu sinto aqui um movimento da espiritualidade de luz ajudando ela a ter coragem. Com o 6 de copas, eu tiro aqui a energia do eremita. Essa pessoa, ela vai sair da caixa. Tá vendo o gatinho na caixa? Eu vejo ela saindo da caverna. Ela reaparecendo, ressurgindo na sua vida. Eu vejo ela dando passos muito lentos, vagarosos, porém sábios. O eremita, ele nunca reaparece ou ele nunca desaparece em vão. Ele aparece numa leitura dizendo assim, está acontecendo uma iluminação interna. Então essa pessoa, ela está sabendo o que ela vai precisar fazer para voltar para os seus caminhos. A força, em alguns casos a pessoa recuperando mesmo essa força, essa vitalidade, essa energia física, mental, espiritual, material, né? Porque a gente estava falando mesmo de uma pessoa que está quebrada, que pode estar se sentindo muito mal. Essa pessoa, ela pode aparecer mais repaginada perto de você. Você pode nem conhecer essa pessoa quando ela te procurar. Claro que você vai conhecer porque você conhece sua pessoa amada. Mas assim, você vai falar, caramba, como mudou, como rejuvenesceu, como tá mais atraente. É porque essa pessoa, ela não só tá fazendo um trabalho, o trabalho interno, ele é muito poderoso. Aí quando o interno reverbera no externo, né? Aquilo que tá fora é igual aquilo que tá dentro. E aquilo que tá dentro é igual aquilo que tá fora. Então, se a gente tá com o psicológico, com o espiritual, todo cacarecado, não tem como a gente tá bem, com aparência boa, não tem como a gente tá falando bem, não tem como a gente tá conversando, se expressando bem. Mas quando a gente se recupera, quando a gente se ilumina, a nossa força, o nosso brilho volta. 6 de espadas, que é a transição, a mudança, essa pessoa indo, procurando águas mais tranquilas, procurando um lugar de paz, para poder estar, para poder também te colocar nesse lugar de paz. E veio o 9 de paus. Realmente, você vai entender que essa pessoa, ela voltou para sua vida, ou regressou, né? Para poder conversar com você, muito mais madura, muito mais calejada. E esse calejado é bom, porque eu sinto que essa pessoa deixou de ser imatura, criança, infantil, boba, dependente de alguém, dependente
da autorização de alguém da família, ou de alguém do trabalho, ou de alguém da religião, ou de alguém, de qualquer pessoa. Veja essa pessoa se entregando para você de corpo e alma, sem medo, calejada, entendendo mesmo que as nossas escolhas mudam a nossa realidade. Vibração. A inocência é a energia do sol. Tá vendo o ancião? Essa pessoa, ela tá ficando mais velha, mas existe uma energia de rejuvenescimento interno. Eu vejo essa energia da conexão passando por vocês voltando a ter a esperança, sabe? A esperança tá aqui, ó. Vocês voltando a ter esperança. Por quê? Porque eu sinto que, apesar de essa pessoa estar diferente por fora e você até nem quase reconhecê-la, algumas marcas da vida, algumas cicatrizes, apesar disso tudo, eu vejo que vocês entrarão no melhor momento de vocês, no momento de júbilo. Tem essa energia aqui. Veio muito a energia de uma carta que eu tenho, que tá lá naquele deck Anjos e Ancestrais. Verão. Aproveite o mel, o júbilo. Aproveite tudo que você pode aproveitar desse momento, porque você merece. É isso, vocês merecem. Vocês fizeram por merecer. Então eu vejo não só essa pessoa pensando que poderia lutar, essa pessoa lutando por vocês, tendo maturidade suficiente para lutar por vocês. E aqui é a energia de uma mensagem de um antepassado seu. Deixe o passado onde ele deve estar. Olhe para lá apenas para ganhar impulso para o novo. Tenha gratidão e respeito por tudo como foi. Afinal, cada detalhe te fez essa mulher ou esse homem incrível, forte e sábio. Sábia que és hoje. És graça e essa reverência com o seu passado, que o seu futuro será sobrenatural. É a graça e a referência com o seu passado, que o futuro será sobrenatural. A sua afirmação é a seguinte: tudo foi como tinha que ser. Então vamos aceitar? Vamos aceitar, então vamos escrever. Tudo foi como tinha que ser. Tá certo. Tá certo. Eu tô no lugar certo, na hora certa. Não me arrependo de nada. Tudo foi como devia ser. Amém? Assim é, tá feito, tá feito, tá feito. Queridos, curta, comenta, compartilha o vídeo. Curta mesmo. Curta, por favor. Eu peço para vocês, por favor. Tem pessoal que fala assim, não vou ficar pedindo like, não, vou ficar pedindo. Eu vou ficar pedindo like, eu vou pedir o hype, eu vou pedir o comentário, eu vou oferecer a consulta, se vocês quiserem a consulta particular, porque esse é meu trabalho. É daqui que eu tiro o meu sustento. Eu vou ter vergonha de trabalhar por quê? Não é vergonha nenhuma. Vergonha é enganar os outros, né? É isso. Meus caros, muito obrigada por tudo e vamos para a nossa segunda leitura. Segunda leitura para quem se conectou com o olho de tigre. Olho de tigre. Vamos começar com o Osho, plano mental. Aí a gente fala da mente dessa pessoa, como tá o mental. Quando eu pego esse deck Zen, com certeza
A cigana esmeralda, ela puxa energias junto com a energia do dono, né, do tarô, que é o Senhor Osho, energias bem espirituais. Então, a pegada aqui é bem a gente ver como está a espiritualidade, como está essa pessoa espiritualmente. Certinho, mental. Opa, cigana. Cigana esmeralda. A culpa, pessoal, que é um 8 de espadas. A energia da criatividade é a energia do mestre. Eu vou olhar no fundo do deck a simplicidade. Graças a Deus. Deixa essa simplicidade virada aqui. Tem alguma coisa hoje que essa pessoa ela vai acordar e ela vai falar assim, nossa, peraí, tem mais uma carta aqui? Não. Ela vai acordar, ela vai falar assim, eu acho que ela nem vai dormir direito, mas eu vejo ela despertando cedinho e falando, não sei como eu vou fazer isso. É muito de um trabalho, é muito de uma viagem, é muito de alguma coisa que ela precisa fazer, mas ela tá muito atormentada, ela tá muito angustiada, ela tá com muito medo de errar. Mas que dia divino, que dia abençoado, a criatividade é a imperatriz. E o mestre, ele vem como uma figura, uma carta extra do baralho de Osho, que é o próprio mestre espiritual tocando aqui a mente criativa, abundante, fértil dessa pessoa e falando assim, meu amor, faça tudo com simplicidade. Faça o necessário, somente o necessário, né? O extraordinário é demais. E é isso. E a pessoa consegue entrar em harmonia, consegue entrar na energia do compartilhar. Aqui tem uma virada de chave logo no início do dia. Sinto que é uma pessoa que pode estar tendo crises nervosas, mas tem a intercessão, a intervenção divina e também aqui tem intercessão e intervenção de pessoas, né? Pessoas que são boas, pessoas que falam, não, calma, fica tranquilo. Sabe aquela pessoa que não te apavora? Aquela pessoa que não te cobra, não te restringe, não te limita, não te... Fala, não, é simples. É simples e você tem potencial, você já fez coisas mais avançadas. Agora eu sei que você pode estar aí, porque essa pessoa ela pode estar com problemas. O 8 de espadas é aquela pessoa que está se sabotando, está evitando fazer, teve algum acontecimento aí nos últimos dias que está pegando na mente dessa pessoa. Ela precisa cuidar disso? Precisa. Mas não é disso exatamente que a gente está falando aqui. A gente está falando de uma superação para ela terminar um processo que para ela é simples. Para todos nós talvez seja simples se a gente tivesse o apoio, né? O apoio de alguém, a palavra amiga de alguém, ou a orientação espiritual de alguém. Tá bom. Plano material, né? A gente vai ver agora o que essa pessoa está materializando hoje. Gente. Interessante. Tá crescendo na dor. Tá crescendo na dor. É interessante que eu estava estudando sobre isso hoje de tarde. Estava ouvindo muito falar, lendo muito sobre o quanto que a gente cresce. A gente cresce, o quanto a gente fica forte quando a gente toma um monte de porrada. E aqui não é falando, tomar porrada da vida é bom, ou tá calejado é bom. Não. Não é.
Claro que pelo amor, passar pelo amor, crescer pelo amor, é muito mais rápido, muito mais seguro, né? Mas é seguro também que a gente passe sofrendo, mas que seja para florescer. Materialmente, essa pessoa está produzindo mesmo sofrendo. Mesmo com problemas aqui, essa pessoa está conseguindo ter resultados. É incrível, né? É incrível. Mesmo tendo tido uma noite péssima, essa pessoa ela consegue trabalhar hoje. E não tô falando que ela tá com um sorriso no rosto, porque quem estaria, mas ela não tá de mau humor, ela não tá colocando culpa do problema dela nos outros, ela não tá sendo uma pessoa desagradável, ela, pelo contrário, ela tá até recebendo aqui algumas orientações e tá conseguindo ver uma luz no fim do túnel, porque justamente eu vejo, assim, uma humildade vindo, gente, uma humildade tamanha vindo. E mais uma vez eu vou falar aqui da presença do feminino, da importância do feminino que nutre, do feminino que se dispõe, né, a ancorar, a ajudar, a beneficiar esse ser e a beneficiar todos nós. O feminino é incrível, o masculino também, mas o feminino está sendo colocado em evidência aqui nas minhas últimas tiragens, pelo povo cigano, pelos meus ancestrais, Cigano Esmeralda, Cigano Pablo, Dona Maria Padilha tem feito muito parte aqui nos rituais que eu tô fazendo. Também tô pegando muita energia de Ganesha. Tem muita aqui a energia nessa leitura aqui de deusa Lakshmi, das deusas, né, gente? Vamos lá. Clarifica para mim a energia da culpa no dia de hoje. Por que se culpa? O que está acontecendo? Então entenda, o barco está sendo tocado. Bem, não, mas com afeto. Essa pessoa ela está sendo afetada e ela está afetando. E isso é muito bom. O afeto, ele é uma das melhores energias, sabe? Quando você acessa o outro, quando você consegue pegar um pouquinho do outro e entregar um pouquinho daquilo que você tem para o outro também. Porque, veja, não tem sentimento bom ou ruim. O sofrimento é um sentimento, mas que se dividido com alguém que está alegre pra caramba, existe um equilíbrio, sabe? Eu vejo essa pessoa sofrendo, essa pessoa aqui com uma angústia, dentro de uma situação onde, sei lá, parece que ela trabalha com festas, ou ela trabalha num comércio, ela trabalha com algo aqui que é muito, que as pessoas estão numa vibe diferente da dela, e as pessoas estão percebendo que ela tá não tão bem, mas as pessoas estão tendo essa troca com ela e tá sendo tão importante. Eu parei aqui, sabe por quê? Porque esse 5 de paus aqui é um dos únicos 5 de paus que me lembra a energia, porque aqui fala de um arrependimento e aqui fala de 8 de espadas, novamente no fundo do deck, para conversar com a culpa ali. Essa pessoa ela carrega uma culpa por ter feito um pedido errado para o universo, por ter... A gente estava falando aqui justamente disso, né, gente?
sobre a pessoa não querer o mal do outro, não se incomodar que o outro está feliz enquanto ele está triste. Sabe? Eu vejo que essa pessoa, ela se arrependeu de alguma forma de ter desvalorizado o trabalho dela, desvalorizado os clientes dela, desvalorizado as pessoas que passam por ela e que deixam tanta coisa boa, tanto aprendizado, tanta riqueza. E não é dinheiro só, tá? É dinheiro também, mas por algum momento, em algum momento aqui, que eu não sinto que é hoje exatamente, essa pessoa, ela já meio que teve ranço das pessoas estarem felizes enquanto ela estava triste. Hoje ela consegue lidar bem com essa energia, porque ela sabe que ela estar triste não é culpa dos outros. E é só culpa dela. É só ela. É ela, depende dela. Dois de espadas, rei de copas. Gente, olha. Esse homem aqui, ele pode ter arrumado uma briga com alguém lá na casa dele. No trabalho eu não acredito não, porque eu vejo essa pessoa até sendo acolhida no trabalho ou sendo acolhida em um outro lugar que ele ou ela vai. Mas existe um arrependimento, porque ele sente que foi imaturidade dele, enquanto ser humano, ter discutido, por piores que sejam as pessoas que estejam na casa dele. Ele sente que foi desnecessário ele ou ela ter provocado aquele furdunço todo. Isso pode ter sido de ontem para hoje. O mestre conversou com o mestre, né? Teve acesso aqui a energias espirituais. O mestre não tá aliviando para essa pessoa. A carta do enforcado e a carta da justiça. Aqui tem bem uma energia de eu preciso me retratar com alguém, preciso pedir desculpas a alguém, eu tô vivendo, tô fazendo aqui o que eu tenho que fazer, mas quando eu terminar aqui o que eu tô, a minha obrigação, porque eu tenho obrigações, porque todo adulto tem obrigações, se não tem, se coloca obrigações. Nenhum adulto, nenhuma criança, né, gente, nenhum animal, nenhum pet nosso, ninguém vive, ninguém nada, a natureza não é assim. Nós, naturalmente, nós temos obrigações. E aqui essa pessoa, ela tá vendo que depois que eu cumprir aqui o meu cronograma, o meu horário, a minha labuta, eu ainda tenho uma outra obrigação, que é por justiça me retratar com alguém. Hoje. Porque eu fui muito mal criado, né? Nossa, gente. Aí, ó, 5 de espadas, no sofrimento. Essa pessoa faz um tempo que ela tá com depressão silenciosa. Aí ela tem que ver isso, por quê? Porque ela fica em depressão, ela fica frustrada, que nem é naquilo que eu falei para vocês. É uma pessoa que muitas vezes a carta da força, vou terminar o que eu estava falando. Muitas vezes essa pessoa, ela quer descontar as amarguras dela nas pessoas que estão felizes, quer descontar as amarguras dela nas pessoas que gostam dela. E hoje é um dia dela olhar muito para isso, e ela tá olhando, e ela tá entendendo o quanto ela pode ter sido aqui mesmo injusta. O ano inteiro, uma vida inteira, o florescimento. Então
Então tem uma depressão silenciosa que eu estava falando com vocês, e né, dentro dessa energia de depressão silenciosa, aí o cara fica sangrando em cima de quem não tem nada a ver com os BOs que ele arruma. Eita. Olha aí, ó, o julgamento com a torre. O julgamento com a torre é tipo assim. Eu despertei, agora eu mudo. Mas para que eu mude, muita coisa vai ter que vir abaixo, né? Mas é o preço que eu vou pagar. Ela já sabe aqui que vai pagar um preço alto, altíssimo, caro, caríssimo, por ter sido, em alguns momentos aqui, muito injusta com você, com as pessoas que gostam dela, muito injusta com clientes, muito injusta com pessoas que nem estavam querendo nenhum tipo de discordância com ele ou com ela. Nossa, gente, o despertar, o julgamento e aquela torre ali no final. Vamos falar do que está na mesa. O julgamento aqui fala que, pelo menos a partir de agora, essa pessoa ela entende que para florescer de verdade, ela precisa se orientar, mudar a conduta e ir à luta. Vamos ver como ele ou ela está em relação a você. Curte, gente, comenta, compartilha o vídeo, hype o vídeo. Se você ainda não for inscrito e inscrita, te convido a se inscrever. É sua primeira vez aqui? Ready, go. É assim que se fala, não, né? Ai, gente, por favor, se inscreva no canal. Eu estou precisando de inscritos novos. Eu estou precisando de like. Eu estou precisando de vocês aqui, da participação de vocês. Um coraçãozinho, um pontinho que vocês deixam aí nos comentários, você ajuda o canal. E eu quero manter esse projeto, sabe? Eu gosto de manter esse projeto de pé. Além de ser um projeto da minha vida, porque é minha vida aqui, né? Porque quem me conhece, sabe da minha história, sabe que eu vivo muito em torno do que a gente tem aqui nesse canal. Eu gosto, eu tenho amor a isso. Optcha, cigana. Aí a gente pega pensamentos, sentimentos e próximas atitudes. Valeu? Vamos lá. 3 de espadas. Dor, né? Dor. Pensou com dor. Uma tristeza absoluta. Aprontou aqui. Aprontou e hoje tá dolorido. Com o coração partido. Ah, mas foi ele que partiu meu coração. Pois é, gente. Mas quando a gente parte o coração do outro, a gente fica um pouquinho depois com o coração partido também. Aí, tanto a morte. Gente, o 3 de espadas com a morte significa que talvez você tenha tido muitas dores, passou muito mal, e essa pessoa, agora é a vez dela passar mal, sentindo muitas dores. Dor física que eu tô falando, aquela dor que dá no peito, no estômago, na garganta, na cabeça, sabe? A falta, saudades. Isso tudo aqui a gente não tá falando de obsessão, não. A gente tá falando de amor, de paixão, de sentimento verdadeiro. Mas a pessoa que não sabe viver bem com quem se ama, acaba nisso. Na saudade, na falta, triste pra caramba, sabe que errou.
e sabe que você é tudo de bom. Sabe que se você fizer assim, você encontra alguém muito melhor do que ele, alguém à sua altura, né? Alguém que te faça feliz de verdade. Tem uma energia aqui de uma repetição de padrão de autossabotagem. Quando tudo tá bem entre você e ele, você e ela, essa pessoa acaba fazendo de tudo para que vocês fiquem mal. Por quê? Porque ele tem aqui um vício. E qual é o vício dessa pessoa? Errar. E não é porque... cada um é com seu cada qual, tá, gente? Tem muitas especificidades aqui. A gente tá falando com muitas pessoas. Leituras até para pessoas que talvez nem conheçam o meu canal. Mas a gente tá falando qual é a questão aqui. A questão é que quando tá tudo bem, a pessoa começa a se auto-sabotar. Por quê? Porque ela não quer ou porque ela não gosta de você? Não, porque ela tem uma tendência de pensar assim: olha, não vai dar certo mesmo. Eu não nasci para viver um amor. Eu não estou à altura dessa imperatriz. Eu não nasci para viver isso, essa lindeza, essa beleza. Então o que eu vou fazer? Eu vou agora mesmo destruir tudo para não ter que lidar. Não ter que lidar com você deixando ele, não ter que lidar com a situação em si, que é a situação amorosa, a relação, apesar de ser uma relação bonita, toda relação requer muito cuidado, requer muito zelo, muito carinho, muito respeito, muita presença, e isso que dá nervosinho nessa pessoa, sabe? Eu poderia citar vários exemplos aqui, mas como eu sei que cada caso é um caso, eu nem vou ficar dando ideia para vocês. Porque o que tem de pessoas que se sabotam quando está lá no melhor do melhor do melhor do amor. Gente, o que mais tem, e não é só na vida amorosa, é na vida profissional, é na vida acadêmica, quando a pessoa está deslanchando, parece que vem um troço ruim dos infernos, que é a porcaria do obsessor, e fala assim: destrói tudo, acaba com tudo, sai disso aí, isso não é pra você, vai pro bar, vai, sabe, bebe até desmaiar. De vez em quando eu falo dos bares, né? Gente, eu não tenho nada contra os bares, não. Juro por Deus, não tem nada contra bar, não, tá? Mas tem pessoas que vocês sabem que se excede, né? E você sabe que essa pessoa não tá sozinha. Valete de copas, imaturidade, criancice. Opa! O imperador. O rei de ouros. O rei de paus. Quanta gente! 7 de copas. Pessoal, sabe qual é o maior problema aqui? Tem todos esses problemas e o mago no fundo do deck, que tá aí no oculto, algum tipo de magia negra que fizeram contra vocês, já caiu por terra, tá? Não se preocupe, homem, não se preocupe, mulher, não se preocupe, essa magia já caiu, tá repreendida em nome de Jesus. Mas sabe qual é o grande problema? O grande problema é que ele é o valete de copas. E quem é um valete perto de um imperador, um rei de ouros, um rei de paus? Você tem isso tudo de opções, um leque de opções, sendo que talvez você não queira nenhum desses três.
Você quer esse valete aqui. E esse valete não está enxergando o quanto ele pode se tornar, sim, um rei, um imperador. Mas ele precisa ser audacioso, né? Precisa andar na linha, precisa manifestar essas mudanças dentro dele. Então tem muito aqui energia de olhar para você, ver você, que você já tem aí um padrão de se relacionar com pessoas à sua altura, e tem muitas pessoas que te olham e te enxergam como a imperatriz que você é, a mulher, homem, uma pessoa super influente, uma pessoa super criativa, abundante, e essa pessoa ela se vê como um quê? Um ninguém, um homem comum, pior, um imaturo, na frente aqui de muitas outras oportunidades que são melhores para você. Então ele se vê como alguém que não está à sua altura no dia de hoje. Essa é a maior tristeza. Por isso também que essa pessoa, 7 de espadas, sabota, porque ele sabe, ou na cabeça doente, né, dele. Digo doente é porque tem um padrão de loucura aqui. Ele sabe, né, que se ele não errar, não roer a corda, vai ser você que vai fazer. Ele pensa isso de você. Energia. Vocês querem que eu quero. Vocês querem que eu quero, que eu quero, que eu quero? A energia. Vamos ver. Com o Osho. Ô meu filho, quer vir essa? Vem. Maturidade. Com o momento da colheita. Meu amor, o que veio aqui é que essa maturidade vem para essa pessoa. O momento certo vem para essa pessoa, mas o que está falando é aqui para você, homem ou mulher, vem uma abundância para você, vem uma colheita para você, vem uma grana para você. Não sei se é agora ou pro ano de 2026, tá? E não é pouco dinheiro não, gente, maturidade com o momento da colheita. Ai, meu bem, eu recebo, aceito. Confia e agradeça. Escreve aí. Eu aceito. Olho de tigre, cigana esmeralda, vem em mim. Eu aceito. Para alguns aqui, essa pessoa ela tá esperando ela se recuperar financeiramente dentro de alguma situação para poder voltar para sua vida ou para poder te oferecer algum tipo de novo momento. Mensagem do seu espiritual. O vazio que você sente é sinal de que você precisa mudar mais a sua espiritualidade e intimidade com Deus. Perceba o poder do silêncio. É nele que as respostas mais profundas e que transformam a sua vida chegam. O silêncio é um guia para acessar a sabedoria da sua alma. É um momento em que Deus te revela a sua grandeza. Se presenteie com momentos assim. Escreva no campo dos comentários. É no silêncio que eu acesso a grandeza da minha alma. É no silêncio que eu acesso a grandeza da minha alma. Assim é, tá feito, tá feito, tá feito. Curta, comenta, compartilhe o vídeo. Hype o vídeo, queridos e queridas. Se você ainda não for inscrito, inscrita, se inscreva, faça parte dessa egrégora que cresce a cada dia no YouTube. Amo muito vocês, cada um de vocês moram no meu coração. A gente vai se vendo esses dias todos, tá? Eu tenho certeza que você vai assistir aí o Natal da Pessoa Amada, você vai assistir amanhã, você vai assistir depois. Então, até daqui a pouquinho. Optchaorio. Um beijo.